Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Vamos continuar nossa leitura aqui. E agora nós estamos em João, capítulo de número 12, e nós vamos ler a partir do versículo 17. O texto, ele é justamente para poder falar sobre a incredulidade dos judeus. Nenhuma novidade para nós. Mas veja que interessante. Nós já vimos que Jesus, um pouco antes, ele está discursando, tá? Sempre volta um pouco, tá? Jesus está discursando. Naquele momento em que há aquela relação da voz de Deus falando publicamente sobre Jesus e a Jesus, e Jesus explica para os seus ouvintes que tudo isso aconteceu por causa deles, não por causa dele, mas por causa deles, para que eles creiam, tá? E justamente Jesus faz um convite para que essas pessoas acreditem na luz, tá? Você vai ver aqui para que acreditem na luz. E ele sempre vai dizer para que porque essa luz estaria um pouco tempo com eles. Então, se você não viu esse vídeo, dê uma olhada no vídeo aí de ontem, beleza? Veja bem, agora nós vamos ler o versículo 37 e agora Jesus está publicamente, né, falando aí aos judeus. Tem também os gregos que talvez se converteram ao judaísmo e participavam, estavam querendo saber sobre Jesus, então tem uma multidão ouvindo. Então veja bem, mesmo depois de que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Então mesmo Jesus, depois de tendo Jesus tendo ressuscitado Lázaro, tendo dado vista a um cego, tendo multiplicado pães, tem muitas pessoas que ainda não acreditaram nele, muitas pessoas, tá? Então quando fala aqui os sinais, são sinais passados. Por que João está usando essa expressão aqui agora? Porque daqui para frente, irmãos, é como se Jesus ele fechasse a porta e ficasse somente com os seus discípulos. Então é como se ele tivesse falado, ó, ele fez tudo que tinha que fazer e teve muitas pessoas que não acreditaram nele, tá? Não creram nele. Então ele fez muitos sinais milagrosos e muitas pessoas ainda, mesmo assim, decidiram não acreditar nele. Eu gosto muito de dizer isso, tá? Mas veja bem, tem pessoas que o coração endurecido, eles não quiseram acreditar, não compreenderam, não conseguiram ver daquela forma e simplesmente não seguiram. Então 38 vai dizer o seguinte, olha, eu vou ir marcando algumas coisas aqui, ó, não creram nele, tá? Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Então foi para quê? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. E é sempre importante você tratar isso, porque tem pessoas que falam assim, eu não leio o Antigo Testamento, eu não olho para o Antigo Testamento. Deixa eu te fazer um convite aqui. Creia em toda a Escritura, porque veja bem, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Paulo cita o Antigo Testamento. Outras pessoas, né, o Evangelho de João vai citar o Antigo Testamento, Mateus, Atos vai citar o Antigo Testamento. Então essa conversa de que eu só sigo o Novo Testamento, valela. Nós cristãos, nós seguimos e cremos que toda a Bíblia ela é a palavra de Deus, Gênesis a Apocalipse. Então veja que aqui João ele vai dizer o seguinte, olha, por que muitas pessoas não creem? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. O que o profeta Isaías diz? Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Essa mensagem, essa referência, ela está em Isaías 53, tá bom? Isaías 53 justamente começa com esse texto e aí fala daquele cordeiro que foi subindo como para um matadouro. Então você já deve ter ouvido isso alguma vez. Então está se cumprindo essa profecia. Por essa razão eles não podiam crer. E aí, aqui é interessante você guardar isso, porque está se cumprindo a profecia. Não é que Deus Deus escureceu os olhos dele e falou assim, vocês não vão crer. Não é isso. É porque eles se diziam saber das coisas. Eles se diziam enxergar. E essa expressão de enxergar, Jesus vai usar ela em João capítulo 9. Então, pelo fato deles dizer, eu já vejo, Jesus falou, vocês vão ficar cegos. E quando fala que é espiritualmente, eles não conseguem ver pelo fato deles dizer que já viam. Então aqui eles não podiam crer, porque como diz em outro lugar, cegou os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração,
nem se convertam e eu os cure. Então basicamente essas pessoas aqui que não creram. Você pode pensar assim, então quer dizer que Deus foi lá e endureceu o coração deles? Não é bem assim, porque senão fica parecendo que Deus ele foi lá e selecionou uns, escolheu outros. Aí nós vamos entrar naquela discussão lá da predestinação, do livre-arbítrio. E veja bem, basicamente aqui nós estamos falando de pessoas soberbas, pessoas orgulhosas que não deram crédito à pregação do Senhor. Então eles já se diziam enxergar, já se diziam ouvir, e Deus então deixou com que eles fossem entregues aos seus próprios desígnios. E a pior condenação que o homem pode receber é ser entregue aos seus próprios desígnios. Tá bom? Então veja bem, aqui está se cumprindo a profecia. E aí no versículo de número 41 vai dizer: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então quando Isaías está falando no 53, ele viu a glória de Jesus. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Então veja que o problema aqui é que alguns creram e outros não. Mas por causa dos fariseus, aí veja, muitos líderes dos judeus creram nele. Aí você fala, que interessante, mas ele vai dizer o seguinte: mas por causa dos fariseus, e aí por causa dos líderes religiosos, não confessavam a sua fé. Então o que eles faziam? Eu criei em Jesus, mas eles se mantinham em silêncio. Com medo de quê? Com medo de serem expulsos da sinagoga. Isso é a primeira vez que acontece? Não. Isso aconteceu com Nicodemos, isso aconteceu com os pais daquele cego que foi curado em João 9, e agora você vê que tem mais pessoas que queriam seguir Jesus secretamente e tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Só que aqui João vai dizer claramente por que eles quiseram isso. Pois preferiam a aprovação. Eles queriam o quê? Gente, eu prefiro ficar aqui na sinagoga do que dizer abertamente que eu creio em Jesus. Eu prefiro ficar na minha, tá? Então, Jesus disse em alta voz. Então veja que a mensagem que Jesus está deixando aqui é uma mensagem clara, em alta voz, para que todos ouçam. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Então, quem crê nele e crê no Pai que o enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Essa mensagem é interessante, porque logo no capítulo de número 14, Tomé vai dizer assim, Tomé pergunta sobre o caminho. Tem uns dos discípulos, e agora eu não tenho certeza se é Felipe, mas ele diz assim, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim, eu estou há tanto tempo contigo e tu me diz, mostra-nos o Pai. Então basicamente aqui, alguém também está ouvindo já essa mensagem. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Então não tem essa conversa de mostra-nos o Pai, mas veja que os próprios discípulos depois vão fazer essa mesma solicitação. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Eu vou anotar isso aqui porque é importante. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Então Jesus está dizendo, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. E tem muitas pessoas que ficam assim, agora, Deus é amor, mas veja o que ele vai dizer no 48. Há um juiz para quem me rejeita, ou um juízo para quem me rejeita, e não aceita as minhas palavras. Então, há sim condenação para quem não aceita a palavra de Jesus. Ele vai dizer quem é. A própria palavra que proferir condenará no último dia. Então, quem é que vai julgar aqueles que não creram? A própria palavra que ele disse. Então aquela conversinha de que, mas Jesus falou do amor, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, a própria palavra de Jesus, ela vai julgar aqueles que não creram. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai mandou dizer. Beleza? Então veja bem, irmãos, vamos recapitular aqui o que nós temos por esse texto. E é sempre bom você ler com calma, sem desespero, sem preocupação e aprender. Primeira coisa, nós estamos vendo aqui que mesmo Jesus operando vários sinais, muitas pessoas não creram nele. Eu já disse para você,
aqui é um cumprimento do profeta Isaías, porque essas pessoas se diziam já ouvir, saber, ou seja, eles não estavam dispostos a converter o seu coração, a ceder o seu coração. Então cumpre-se a profecia que o Senhor, aqui vai dizer quem creu, né, em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, Isaías perguntando, mas ainda se cumpre a profecia. Ele cegou os seus olhos, endureceu o seu coração para que não vejam com seus olhos, nem entendam com o coração. Então aqui, por mais que você pense assim, então um bloqueio de Deus, Deus não pratica o mal, irmãos. Lembre disso, Deus não pratica o mal. Mas há aqui sim um juízo de Deus para essas pessoas que já se diziam ver, se diziam saber, se diziam já ouvir, e Deus entregou elas ao seu próprio desígnio, dizendo, olha, então já que vocês sabem, fica aí então com os seus olhos, seus ouvidos e a dureza do coração de vocês, tá bom? Aí Isaías vai falar então, aqui vai dizer que Isaías viu a glória de Jesus e muitos líderes judeus creram nele. Isso é importante. Muitos creram. Aí você fala assim, glória a Deus por isso. Mas por causa do medo, eles não professavam a fé em Jesus. E aí eu vou fazer um convite para você que está me ouvindo aqui, ou envia esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra. Veja bem, nós precisamos professar com a nossa boca que nós cremos em Jesus. Então essa conversa de que eu creio no meu coração, mas eu não vou professar, isso aqui está a resposta, pois preferem a aprovação, tá aqui, ó, preferem a aprovação. E aí Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, quem crê nele, crê naquele que enviou. Quem me vê é aquele que enviou ele. Então sempre, irmãos, essa conversa de que eu vou ficar com Jesus somente no meu coração e eu não vou professar ele publicamente, essa conversa já era conhecida por Jesus. Lembrando, Nicodemos foi assim, os pais do cego foram assim, e teve outros judeus que foram assim. Então tá aqui. Se você precisar de exemplo, você tem 3 exemplos de pessoas, ou de momentos em que pessoas não quiseram professar Jesus, porque simplesmente tinham vergonha de Jesus. Eu, no começo da minha fé, eu tinha vergonha de dizer que eu tinha me convertido. Mas depois eu decidi no meu coração, falando assim, não, eu vou viver isso intensamente, passei a professar. Mas o meu convite para você é, não fica alimentando isso no seu coração. Desenvolva isso e fala, olha, eu creio nesse Jesus, eu creio na salvação, eu creio no Senhor da salvação. Por que ele diz, ó, creia na luz, para que vocês não permaneçam em trevas, tá? Aqui ele está falando então que Jesus diz o seguinte, eu não vim para poder condenar, eu não julgo, né? Eu vim para salvar. Então tem pessoas que vão dizer assim, nem o Senhor me condena, né? Ou tem pessoas que falam, quem me julga é só Deus. Tem pessoas que vão dizer, nem Jesus, ele está me condenando por causa disso. Veja bem, ele vai dizer, olha, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E aí, só que tem pessoas que se apegam só a isso. Mas ele está dizendo, olha, há um juiz que julga quem rejeita. Quem é o juiz? A própria palavra que ele diz. Então a pessoa vai poder falar assim que não ouviu, que não sabia de forma nenhuma. Porque a própria palavra dele é viva. Tá? Então, ou seja, a própria palavra dele é juízo para aqueles que não creram. Ok? Então nós vamos finalizar por aqui. Nós vamos começar a leitura do capítulo de número 13 de João. Leitura importante para nós. Você vai ver que agora Jesus ele fecha as portas e fica só com os discípulos. E a partir de agora, tudo que nós vamos ver Jesus e os discípulos. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Espero você na próxima leitura. Até mais. Tchau, tchau.